Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você não dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui, no canal 10 da NET São Carlos, com um toque sutil, às vezes não, luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. O nosso convidado de hoje é o Dr. Filipe Pavinato, pesquisador e técnico superior no Laboratório de Eletrónica Orgânica, professor Guilherme Fontes Leal, do Departamento de Física e Ciência dos Materiais do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Filipe Pavinato desenvolveu duas pesquisas onde, através de técnicas de impressão e com tinta à base de material orgânico, construiu um biosensor que é capaz de quantificar o índice de antioxidantes que existem nos alimentos e nas bebidas, e também inventou um dispositivo flexível que faz a detecção elétrica de feridas na pele. Mas vamos à primeira pauta de hoje. Filipe, muito obrigado por estar aqui conosco nesse programa. O Filipe idealizou e construiu, em parceria com outros pesquisadores, um biosensor que permite quantificar o índice de antioxidantes que existem nos alimentos, e especialmente em bebidas, como, por exemplo, o vinho, o óleo de oliva e o azeite, entre outros. Para construir esse biosensor, o Filipe utilizou técnicas de impressão como ferramentas e com uma tinta à base de material orgânico que possui uma enzima que é capaz de realizar essa quantificação. Primeiro que tudo, vamos tentar explicar para quem nos assiste o que são antioxidantes, porque há muito espectador que pode não estar familiarizado com esse termo. O que é antioxidantes? Ok, Rui. Primeiramente, deixa eu também agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar da minha pesquisa. E respondendo a sua pergunta, então, nessa parte introdutória do dispositivo, antioxidantes são moléculas que a gente encontra em alimentos, em bebidas e em outras fontes também, que são capazes de capturar radicais livres, que são entidades que atacam células e tecidos e promovem o envelhecimento e a morte desses tecidos, e também especula-se estão na origem de algumas doenças. Como, por exemplo, você tem ideia? Por exemplo, Parkinson e Alzheimer. Tudo isso dentro dos alimentos, isso é processado dentro dos alimentos, não é? Os antioxidantes estão nos alimentos. Agora, os radicais livres estão presentes no nosso corpo, eles ocorrem naturalmente. Então, o que se acredita é que se você ingere uma quantidade grande de alimentos que têm antioxidantes, você está combatendo esses radicais livres e os efeitos deles. São benéficos no Exatamente, nosso organismo. os antioxidantes acabam sendo benéficos para o corpo da gente. E aí pode provocar, você falou, Parkinson? Isso, especula-se que ainda não é confirmado. Ainda estão pesquisando, mas acredita-se, existem indícios muito fortes de que os radicais livres estão envolvidos com o aparecimento dessas doenças. Nossa, preocupante, hein? Então, como é que surgiu, Filipe, como é que surgiu a ideia de construir este biosensor? E há aqui uma coisa que me faz confusão. Por que é que o Filipe utilizou tinta? Quer dizer, explica bem para nós como é que isso tudo começou. Exatamente, vamos por partes então. Esse trabalho começou em 2000 Na verdade, o meu envolvimento nesse trabalho começou em 2009, quando eu fiz um estágio na Universidade de Valladolid, na Espanha. O grupo no qual eu fui trabalhar na Espanha, ele tem uma interação muito grande com indústrias, principalmente vinícolas, e o vinho é um produto que tem muito antioxidante. Então, existia um interesse da indústria em quantificar quanto antioxidante tinha naquele produto. E o grupo lá desenvolvia sensores químicos para antioxidantes. Certo. E naquela época a minha participação foi justamente fazer um biosensor que tivesse uma enzima com reconhecimento específico para antioxidantes
e que fosse capaz de detectar com maior sensibilidade e seletividade os antioxidantes. Ou seja, foi um desafio para você, porque isso realmente Isso. Naquela época foi um desafio fazer o biosensor. Estamos falando em que época, em que ano? 2009. 2009. Isso. Mas nesse início o biosensor foi feito por outras técnicas de laboratório, certo. técnicas de deposição de filmes finos. E isso vem sendo feito por outros grupos de pesquisa no mundo também. Agora, mais especificamente nesse trabalho aqui, eu me propus a usar técnicas de impressão para fabricar o mesmo dispositivo, porque as técnicas de impressão são inerentemente rápidas e baratas. Então, uma vez que eu fosse capaz de fabricar esse dispositivo via impressão, eu conseguiria um processo muito mais adaptável à escala industrial do que aquele que eu tinha antes. E com a mesma eficácia. E com a mesma eficácia, exatamente. O objetivo inicial era fazer um dispositivo impresso que tivesse a mesma performance que o dispositivo que a gente tinha feito antes. E depois disso você então utilizou, a sua técnica utiliza uma impressora vulgar, né? Uma impressora perfeitamente normal, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode mostrar o dispositivo e isso vai facilitar... É o protótipo, né? Esse é o protótipo. Isso vai facilitar o entendimento de como a impressão ajudou na fabricação do mesmo. Então aqui está o dispositivo que é composto basicamente por eletrodos metálicos de ouro e por uma camada ativa que foi depositada sobre a superfície desses eletrodos. Essa camada ativa, ela é transparente, então a gente não consegue vê-la aqui, mas eu tenho algumas imagens que eu posso mostrar para vocês terem uma ideia da estrutura dessa camada ativa. Bom, são 4 imagens que eu tenho aqui. A primeira delas, no canto superior direito, mostra uma visão ampliada dos eletrodos metálicos. Então, naquela região que eu destaquei aqui no dispositivo, nessa região essa barrinha terminal, em cima, não é? É o que está... exatamente. É onde estão aquelas barrinhas que você viu na imagem azul, né? Exatamente. Que é o leitor, não é? Cada uma tem um leitor, é um sensor de leitura, né? Cada par de placas aqui forma um sensor. E na esquerda, nessa imagem, que tem alguns retângulos, a gente pode visualizar o filme impresso com a enzima. Então, como eu disse, os eletrodos são feitos de ouro, mas a camada ativa que recobre esses eletrodos, ela foi feita por impressão gráfica através de uma tinta que foi também desenvolvida durante o trabalho, que continha uma enzima e materiais orgânicos. Então, esse filme é padronizado, os eletrodos são impressos por jato de tinta, e a camada ativa é impressa por rotogravura, que é uma técnica de impressão gráfica. Então, todo o biosensor, que é flexível e, como está ilustrado aqui nessa imagem de baixo à direita, ele foi impresso sobre plástico, ele foi todo fabricado por impressão. Nossa, interessantíssimo. Mas explica uma coisa, como é que vocês conseguiram adaptar a pesquisa a uma impressora perfeitamente normal, daquelas que a gente tem no escritório, em casa? Como é que isso foi possível? Isso é possível através do desenvolvimento de materiais à base de nanotecnologia. Então, a tinta usada para a impressão dos eletrodos é uma tinta de ouro, que contém nanopartículas de ouro, e que é um fluido que pode ser impresso por impressoras de jato de tinta, inclusive de escritório. E na segunda parte, no segundo integrante do dispositivo, que é a camada ativa, essa formulação foi feita pela gente já visando as propriedades que uma tinta deve ter para ser impressa numa impressora de gráfica. Então, tudo foi desenvolvido já voltado para possibilitar essa fabricação por impressoras comerciais. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Filipe. Em que ponto é que está a pesquisa nesse momento? Qual é o estado da arte?
Nesse trabalho, o foco era permitir a fabricação via impressão. Então, foi feito tudo isso que eu disse, a otimização da formulação da tinta, foi garantido que a enzima era capaz de preservar sua atividade e desempenhar o papel no sensoriamento, e foi feita a impressão sobre plástico. E, além disso, foi demonstrado que esse dispositivo funciona para uma solução modelo de antioxidante. Então, isso é o que já foi feito. Agora, o que falta ser feito daqui para frente? Falta se demonstrar a aplicabilidade e a eficiência desse mesmo sensor para uma amostra real. Uma amostra de vinho ou uma amostra de azeite. E também estudar melhor qual é a estabilidade desse sensor e da tinta. Então, ver por quanto tempo aquela tinta preserva a sua atividade antes de ser impressa, e depois de ser impressa já na superfície do plástico, por quanto tempo esse sensor ele é ativo. Então, essas são as etapas que ainda restam. Essas etapas estão mais relacionadas a uma escala piloto em direção a um produto. Exatamente. Porque essas placas, esse modelo flexível, ele, pelo que eu entendo, é para ver, inclusive, se ele pode ser ou não descartável e de quanto em quanto tempo é que ele pode ser descartável. Qual é a durabilidade que ele tem de fazer a medição, não é? Exatamente. Isso. Por quantas vezes ele pode ser usado, essa é uma coisa que a gente não sabe, tem que se pesquisar. E quanto tempo uma pessoa que, porventura, compre esse sensor, por quanto tempo ela pode armazenar na casa dela e em que condições antes dela usar esse sensor. Essas são coisas que a gente não sabe, mas tem que ser pesquisado. O futuro protótipo você tira o sensor que está usado, ou que, enfim, que tem a data que acabou, e você coloca um outro sensor já para fazer preparado para fazer nova medição, né? Seria alguma coisa semelhante ao sensor de glicose, que é um dispositivo que o público já é familiarizado. Isso. Então, você tem um equipamento básico de medida que faz a leitura, esse não é descartável. Claro. Mas as fitas de glicose, que aqui no caso seriam esses sensores que eu mostrei, elas são descartáveis. Então, você usa uma para uma medida. Pode ser que ela tenha capacidade de ser usada mais uma ou duas vezes, mas ela é descartada e você usa outra na próxima medida. O grande usuário será o produtor, não é? Principalmente indústrias que comercializam produtos que têm antioxidantes e que têm que fazer o controle de qualidade desses produtos. Mostrar quanto de antioxidante tem lá, se é aquela quantidade que ele prometeu ou indicou nas especificações do material. Eu sei que o Filipe está sendo assediado pela mídia por causa dessa sua pesquisa. Já há algum eco que possa vir uma empresa interessada em comercializar, em começar a fazer a comercialização desse equipamento? Tem alguma coisa bastante tímida. Iniciante e tímida ainda, para se fazer esse estudo que falta, que eu mencionei. Esse estudo necessariamente tem que ser feito junto com uma empresa. Exatamente. Deixa eu te perguntar, eu sei que é prematuro eu estar questionando agora essa questão, mas será, na sua imaginação, naquilo que você entende que é essa sua pesquisa, será que esse equipamento será um equipamento caro? O equipamento de medida, que é esse que eu citei, que seria um equipamento eletrônico, ele ainda é um pouco caro. Mas, como eu disse, esse não é descartável. Exatamente, é um equipamento que fica. Isso. E agora, as unidades de sensor, que são essas que nós mostramos aqui, elas são muito baratas. Eu acredito na ordem de quanto? Na ordem de 5 a 10 reais. 5 a 10 reais? Pá, extrapolando, fica... Hoje, eu acreditaria que hoje seria o custo, mas isso pode ser reduzido muito com pesquisa. Muito bem, Filipe, muito obrigado aqui pela nossa primeira parte do programa.
A pauta do primeiro bloco do programa de hoje está completa. Voltaremos ainda com o Filipe Pavinato após um breve intervalo com o segundo e último bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento, onde iremos abordar um evento super importante. Nada mais, nada menos do que um dispositivo flexível que faz a detecção de feridas na pele. Não perca, já a seguir.